Tela preta. São exibidos em branco os logotipos dos patrocinadores. Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Vinheta. Surgem pequenos vídeos de Chico Henrique fazendo alguns trabalhos manuais em sua oficina. Ele tem pele clara, cabelos castanhos e lisos, barba cheia e usa óculos redondos. Sua camiseta é marrom. A oficina é iluminada com tons de azul profundo e luz âmbar. Ao centro, uma mesa de madeira onde ele realiza desenhos e trabalhos manuais. Ao fundo, uma estante de madeira em estilo industrial, onde estão acomodadas ferramentas e outros materiais. Na parede, quadros com ilustrações em preto e branco retratam esqueletos e figuras humanas estilizadas. Surge o texto, Visualidades da Cena, formação com Chico Henrique. Olá, gente, esse é o projeto Visualidades da Cena, formação com Chico Henrique. Hoje nós vamos trabalhar cenografia, maquinários e objetos de cena. Falando um pouco sobre conceito e função. Quando a gente pensa a direção de arte e a visualidade da cena voltada na cenografia, em maquinários e objetos de cena, a gente tem que pensar duas coisas importantes. A definição do espaço cênico. Esse espetáculo vai acontecer em um local fechado, em teatro, ou o espetáculo irá acontecer em espaços abertos, teatro de rua, performance urbana, intervenção urbana, ou espaços alternativos. É importante pensar a definição do espaço cênico, porque isso irá contribuir muito para o pensamento sobre a construção das visualidades, que estão ali em cena. Porque se eu penso num espaço fechado, eu tenho o aparato da iluminação para me ajudar. Imagem aérea de um espetáculo em um teatro. A visualidade da cena, da cenografia, dos maquinários, dos objetos. Se o espetáculo vai acontecer na rua, eu já não tenho os artifícios de um teatro, como luz, som. Eu posso até levar isso para a rua, mas não vai ser a mesma coisa. Então é uma outra forma de se relacionar o cenário com o espaço cênico. Se você tem um espetáculo que acontece... Chico Henrique, como ator, interage rua, com o público em uma praça pública. Você tem a pública. interferência visual já do espaço urbano. Às vezes você vai se apresentar em um local que tem uma árvore, que tem uma casa, que tem uma igreja, que tem um estabelecimento. Tudo isso vai interferir na sua obra. Então, de que forma você pode pensar uma obra que também jogue com as possibilidades de cena da rua? Se o seu espetáculo acontece em um espaço fechado, você sempre tem aquela mesma formatação. Você vai pedir no seu rider técnico a rotunda, as pernas, tudo da cor que você deseja. Se é uma Atores em preta, foco teatral, onde se destacam branco, suas sombras ao se é um fundo. linóleo preto ou um linóleo branco. Você vai ter que colocar isso no seu rider técnico, para você não haver mudanças ali, na formatação da sua cena, da sua cenografia. Quando você pensa nos maquinários, na cenografia e nos objetos que irão aparecer no espetáculo ou no filme que você está desenvolvendo, você tem que ver como ele vai contribuir com a dramaturgia. Porque eu estou pensando naquela cenografia. A dramaturgia pede aquela cenografia. Eu vou construir algo exuberante só para ter uma coisa linda, mas que não vai agregar a cenografia? De que forma essa cenografia pode ser feita de forma inteligente, no sentido em que ela se transforma ao longo desse espetáculo? Muito se é utilizado maquinários de cena. Esses maquinários feitos com madeiras ou com metais, eles são modulares. Eles são como legos que vão se transformando, vão se encaixando e dando vida às cenografias. Ali você tem uma possibilidade de criar várias coisas a partir de um cenário que se vai se transformando ao longo do espetáculo. Às vezes você pode ter um cenário para representar
uma sala, você constrói uma sala. Mas às vezes você pode representar essa sala com um abajur e uma mesa. Ou essa sala pode estar representada apenas com uma luz que recorta o ambiente, ou com uma sonoridade que entra e que faz a ambientação. Ou então pode ser uma forma abstrata, né? Mas tudo isso vai ganhar vida a partir do jogo dos atores, né? Das atrizes que vão interagir com esses objetos. Posso citar aqui 2 exemplos de cenários minimalistas que eu fiz a concepção. O primeiro exemplo é do espetáculo Munga. A direção do espetáculo queria um cenário que fosse fácil de transportar e que também criasse toda a atmosfera, toda a temática dentro da dramaturgia do espetáculo. Então a gente começou, desde o início da pesquisa, a desenhar vários croquis, várias possibilidades. E o interessante é que tudo que a gente foi construindo também foi se desconstruindo a partir do momento em que a gente foi encontrando a dramaturgia, que Jéssica Teixeira foi escrevendo o texto, encontrando a dramaturgia do espetáculo. Também a desconstrução do que ela queria fazer se refletiu na própria desconstrução da direção de arte que eu estava fazendo, que estava indo por um caminho que a gente não queria mostrar aquele caminho. Então tudo que foi de ideia, que era muito voltado para o circo dos horrores, né, a gente foi meio que tirando e trazendo elementos tecnológicos para dar ênfase ao trabalho da atriz. Quando a gente pensou a direção de arte de Munga, a partir desses croquis e depois trabalhando com os elementos tecnológicos, a gente dispôs isso em uma planta baixa, que você pode fazer uma planta baixa ou uma planta 3D. Imagem de uma planta em 3D mostrando o cenário do espetáculo. O SketchUp, que é um programa fácil de utilizar e você inclusive consegue carregar nele vários objetos já prontos que você baixa e vai compondo a cena. Isso é muito fácil de fazer. E você começa a visualizar ali o que você quer na cena. Então, a partir desse mapa 3D, você vai transpor isso para a cena. Transição para fotografias com cenas reais do espetáculo. Com o público em semicírculo, temos um chão espelhado, globo, fumaça e uma luz difusa, destacando a silhueta da atriz. Outro exemplo de cenário minimalista é o espetáculo O Velho Relojoeiro e as Voltas do Tempo. Planta 3D. Esse espetáculo a gente construiu praticamente 2 objetos. Um grande relógio de pêndulo, que foi um objeto construído mesmo, com maçonaria. Eu fiz um croquis e depois eu fiz a construção desse objeto com madeira e outros elementos. E a partir dessa configuração desse relógio, ele foi se expandindo para os demais objetos. Depois surgiu a ideia de ter um estante de vários relógios. Então, a gente tem esses 2 objetos. É um cenário minimalista. Imagem real do espetáculo. Objetos que são um boneco para acima cena, de uma estrutura de ferro com madeira e cortina vermelha, muitos relógios, engrenagens e remédios pendurados. E eles vão desenrolar ali o jogo dos atores, dos bonecos, que fazem parte do espetáculo. É um espetáculo. Foto de um boneco com um grande relógio de madeira. E com outras técnicas de manipulação de objetos, bonecos menores, bonecos gigantes manipulam um boneco menor. Mas eles interagem principalmente com essa cenografia que foi criada. Então, a gente também desenvolveu um mapa 3D, que depois esse mapa 3D, depois de feito e realizado, vendo a distribuição de como seria, ele foi construído. Então temos ali um cenário minimalista pensado para um local fechado. Em um teatro com plateia, cenas dos bonecos gigantes interagindo. Um deles possui uma cabeça de relógio.
Outro exemplo de cenário grandioso que eu posso trazer aqui foi um cenário que eu concebi para a Paixão de Cristo em Quixeré. Esse espetáculo acontece de forma livre em um terreno gigante, com mais de 100 metros de comprimento. O público vai assistindo o espetáculo por sessões. Tem um grande palco. Imagens feito, aéreas no noturnas terreno, de um espaço extenso com areia, com grande público. Elevações, e alguns cenários já são construídos de forma com alvenaria. Outros são feitos de madeira. O cenário que eu concebi foi o Palácio de Herodes. Fiz a concepção em uma maquete 3D, com tamanhos reais, a metragem que eles queriam, e eu fiz toda a criação 3D, com cores, texturas. Maquete 3D transita para a cena real do espetáculo. Vai ter, né, um cenário aí, mais um cenário em alvenaria, que está sendo construído. Quanto diretor de arte concebendo um cenário desse, eu estou acompanhando a sua construção, né? Não sou arquiteto, mas estou acompanhando a construção desse cenário. A cenografia, maquinaria, objeto de cena, ela pode ser uma coisa só. Recentemente eu fiz a direção de arte do espetáculo Confederados, da direção da Ere Aquino. Ela entrou em contato comigo porque ela queria pensar um cenário que fosse ter diversas funções, que ele pudesse ser ao mesmo tempo várias situações dentro da peça. Em dado momento o cenário seria uma mesa, em outro momento seria uma espécie de palanque e em outro momento seria um navio. Então a gente pensou numa caixa, literalmente uma caixa, que pudesse ir se transformando. A partir dessa ideia inicial, eu fiz um desenho e a partir desse desenho a gente construiu uma maquete 3D já com todas as funcionalidades desse módulo. Com a maquete 3D construída, eu passei isso para o metalúrgico também, um cenógrafo, o Levi, e acompanhei toda a construção juntamente com ele. A maquete em 3D transita para fotos reais do espetáculo. A modelagem de maquete, ela é muito importante, seja ela feita de forma digital ou física, né? O uso de materiais sustentáveis que você pode utilizar para fazer os seus cenários, madeiras, materiais reciclados, papelão, isopor, tecidos. Você também pensar na ilusão de profundidade e perspectiva que você pode ter com seus cenários e também tecnologias que você pode incluir na cena. Muitas pessoas fazem cenários hoje utilizando apenas videomapping. Você coloca um projetor, né, exibindo ali a cenografia, um cenário que você quer que esteja presente na sua cena. E também você pode trabalhar com simplicidade e criatividade. O exemplo que eu dou é que você pode ter um objeto, né, abstrato, e esse objeto abstrato ele pode ter várias formas a partir do jogo do ator. A gente tem sempre que lembrar que a direção de arte ela nunca caminha só, ela sempre vai caminhar com a dramaturgia, com a interpretação, com a luz, com a música, porque o espetáculo ele é o todo. Então uma coisa vai complementar a outra. Então essa foi um pouco da minha experiência falando sobre cenografia e no próximo episódio nós vamos falar sobre figurinos e adereços. Tela preta. Imagens de croquis junto com a ficha técnica. Formador Chico Henrique. Produção Janaíle Soares. Imagens de arquivo Gustavo Portela, Chico Henrique, Janaíle Soares. Acessibilidade Varanda Criativa. Audiovisual da série Jadson Matias e Chico Henrique. São exibidos em branco os logotipos dos patrocinadores. Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.